Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Fuller falando e hoje eu vou falar sobre as formas mais eficazes de melhorar a saúde pulmonar e saúde geral. Vou entrar em mais detalhes sobre práticas respiratórias utilizadas por diversas culturas antigas ao redor do globo e as práticas testadas pela ciência também, a ciência moderna, com mais eficácia. Para começar, um fato muito importante que vocês deveriam saber é que dos 30 aos 80 anos de idade você perde 30% da sua capacidade respiratória. E os exercícios, prática de atividade física, pode preservar de 15 a 20% dessa capacidade. No entanto, o treinamento respiratório lhe proporciona uma vantagem maior ainda. Como algumas pessoas conseguiram chegar a um nível incrível de 30 a 40% de melhora da capacidade respiratória, são os mergulhadores e as pessoas mais dedicadas. Então, quem não quer melhorar a capacidade respiratória, mas para isso você tem que conquistar, né? Tem que ter força de vontade, tem que usar o método certo. E não é muito difícil não, vou te falar que é fácil. Se vontade não falta, hoje é seu dia de sorte, porque eu vou passar para você, explicar tudo, a forma mais fácil e eficaz para você conseguir tirar de letra. Espero que continue fazendo pro resto da sua vida, não só uma vez e pronto. Espero que vire um hábito mesmo. Porque como tudo na vida, se não há determinação, não há resultado. E a boa notícia é que, embora no começo você tenha que lembrar o tempo todo, talvez até anotar numa agenda ou deixar um lembrete, em questão de pouco tempo você vai conseguir fincar esse hábito, né? A ciência mostra que para a maioria das pessoas 60 dias é o tempo necessário para consolidar novos hábitos, para que façam parte da sua vida. Então eu vou ensinar para vocês algumas práticas e passar umas dicas importantíssimas. Mas antes, eu vou dar um passo para trás e contar um pouco sobre a minha jornada de pesquisa sobre respiração, que começou há muito tempo atrás com a prática de yoga que eu faço, fiz por vários anos, mas esse foi um conhecimento empírico, menos teórico, porque foi com o livro Breathe, do autor James Nestor, que me instigou a me aprofundar mais no assunto, entender mais sobre a ciência da respiração, como tenho feito bastante ultimamente. Então, vou resumir para vocês os pilares mais importantes para melhorar e preservar sua função pulmonar. Número 1, vamos lá, prática respiratória, que são os exercícios específicos para a respiração. Isso pode ser incluso uma bola de yoga, né, um método de treinamento respiratório que eu vou te passar também. Então, dessas duas formas. O método que eu vou te passar é mais eficaz, então fique ligado. Segundo lugar, prática de atividade física, como eu falei, por si só pode aumentar sua capacidade pulmonar em 15%. E número 3 é a qualidade da sua respiração ao longo do dia e ao longo da noite. Que é o quê? O que isso significa? Significa respirar pelo nariz 100% do tempo e respirar menos. Isso mesmo, vou entrar em mais detalhes mais adiante, mas se você tem desvio de septo, como 2/3 da população mais ou menos, tem hipertrofia dos cornetos também, como metade da população. Então considere com seu médico a cirurgia, porque eu posso garantir para você que faz toda a diferença do mundo. Eu fiz desvio de septo e hipertrofia dos cornetos. A diferença é da noite para o dia, é tremenda, é tremenda. Então você pode forçar a respiração nasal também noturna com uma fita na sua boca. Se não for o caso de fazer a cirurgia, se você tiver um desvio de septo leve, não quiser optar por essa linha, então o que funciona muito para diversas pessoas é essa fita que você pode colocar à noite para forçar a respiração pelo nariz. Então também isso pode fazer a diferença no mundo. Há muitos estudos dos tremendos benefícios da respiração nasal que eu vou contar para vocês logo mais, beleza? Vou entrar em detalhes. Então, você vai alterar, inclusive, sua estrutura facial para melhor, com o tempo, né? Isso é uma coisa muito importante que a respiração faz, inclusive para os seus filhos e para as próximas gerações. Olha que curioso. Basicamente, a alimentação moderna rica em carboidratos processados, né, dos últimos 7 mil anos atrás, que foi se tornando uma dieta com base na agricultura e menos na caça. Não havia alimentos processados naquela época, mas a partir de 7 mil anos atrás, mais ou menos, com o advento da agricultura, o ser humano foi alterando seus hábitos alimentares e, principalmente nos últimos 300 anos, alterou substancialmente a estrutura facial. E, tanto por questões de carência nutricionais, por que motivo? Como ele mudou a sua estrutura facial? Por carências nutricionais, como o grande mestre, o Weston Price, detalhou bastante no seu livro Nutrition and Physical Degeneration. Livro incrível.
passou anos e anos fazendo investigação com populações primitivas, comparando a estrutura facial dos ossos e a arcada dentária de diversas populações com alimentação moderna e populações com alimentação tradicional. Ele notou uma diferença incrível. Então, a questão da carência nutricional altera a função e estrutura facial dos ossos, mas também a questão do processamento em si dos alimentos, que fez com que a mastigação se tornasse muito fácil, e com isso o rosto foi ficando menor, ele foi entrando para dentro, né? Quer dizer, o que aconteceu? A mandíbula foi diminuindo, o maxilar foi diminuindo, os dentes foram ficando desajustados, né? A incidência de dentes tortos atualmente é muito maior do que antigamente, não se compara, muito maior do que as populações tradicionais, isso é bem documentado na ciência. E como consequência, o que acontece? As vias aéreas vão ficando menores, mais estreitas, então o rosto vai entrando para dentro, a respiração vai ficando pior, ao desvio de septo, e também a hipertrofia do corneto como consequência dessa passagem do ar impedida, o que aumenta o caso de diversos tipos de, como eu falei, desvio de septo, hipertrofia de corneto, aumenta a respiração pela boca e como consequência entope o nariz, porque se o ar não entra, acumula bactérias no nariz. Então esse acúmulo de bactérias leva à hipertrofia dos cornetos e o entupimento da passagem do ar. E inclusive a própria fisionomia do rosto se altera, é bem notável. Quando a gente respira pela boca, você percebe que o rosto de quem está gripado é muito diferente do rosto de uma pessoa que está respirando normal, entendeu? Então, realmente, a evidência arqueológica é arrebatadora, muito grande. Porque o rosto dos nossos ancestrais eram mais compridos, porque eles tinham que mastigar bastante a carne de caça. Como consequência, a respiração era melhor. Isso eu menciono bastante no meu primeiro livro, A Dieta dos Nossos Ancestrais. Agora, é claro que há suplementos diversos para melhorar a função pulmonar, a dieta influencia muito, porque tanto a obesidade quanto a desnutrição afeta diretamente a capacidade do pulmão. Também o tabagismo influencia, leva ao câncer do pulmão, leva a problemas de obstrução pulmonar e problemas diversos da circulação sanguínea para o pulmão. Aí tem a questão dos níveis de poluição do ar, que afetam muito, por isso que você deve prezar por sempre andar com o vidro fechado do carro, caso você esteja numa cidade de nível de poluição alta, beleza? Mas eu falei bastante disso no meu episódio passado, sobre função pulmonar, então você pode entrar lá depois desse vídeo e assistir, mas hoje vamos focar nesses três aí. São os estudos das técnicas respiratórias ancestrais. Então, eu vou começar falando sobre o pesquisador, autor americano Kelder, que descreveu técnicas respiratórias fenomenais no seu livreto intitulado The Eye of Revelation, né? A revelação através da respiração, que foi publicado em 1939. Olha que coisa. Mas, infelizmente, pouca gente se preocupou em lê-lo, não foi um best-seller, mas quem leu realmente aproveitou muito e divulgou muito esses conhecimentos preciosos. Então, os trechos de expansão pulmonar que ele escreveu estão enraizados em exercícios ancestrais que remontam a 500 anos antes de Cristo. Então, os monges tibetanos usaram bastante esses métodos por milênios para melhorar a aptidão física, saúde mental, função cardiovascular e, é claro, prolongar a vida também. A respiração é extremamente importante nessas culturas ancestrais. O foco era enorme. Porque o número de respiração que você faz tem um impacto tremendo na sua longevidade. Quanto menos vezes você respira, maior tende a ser a longevidade. Quanto menos você respira, maior a longevidade. Pois maior a capacidade pulmonar, menor a frequência cardíaca, maior o VO2. Ou seja, o seu corpo consegue utilizar mais oxigênio e, por isso, você tem que respirar menos. Por isso, os batimentos cardíacos diminuem. O coração consegue bombear menos e, assim, entregar mais oxigênio com mais facilidade. Então, o ideal é respirar em torno de 5 a 6 vezes por minuto, no máximo, uma média de 5,5 segundos para inspirar e 5,5 para expirar. Isso vai totalizar 5 respirações por minuto. E tudo pelo nariz, óbvio, porque o nariz filtra melhor o ar. E não só isso, ele previne o acúmulo de bactérias, como eu falei, no nariz, que pode causar aí, resfriados e entupimento do ar. E, acima de tudo, a respiração nasal oferece
estabilidade para o sistema nervoso autônomo, que eu já vou entrar em mais detalhes. Basicamente, acalma o corpo, acalma a pressão arterial, reduz a pressão arterial, reduz o estresse, faz o sangue circular melhor, oxigenação melhora. Então, são diversos benefícios da respiração nasal e uma respiração mais lenta, beleza? Ficou fácil de entender, né? Mas, mais recentemente, a ciência começou a medir o que os antigos tibetanos já sabiam intuitivamente. Eles não precisavam de ciência, mas a gente aqui é cético, então a gente precisa da ciência para comprovar. Então, na década de 1980, os pesquisadores do Framingham Study, né, aquele estudo que eu sempre falo aí, que mostrando os benefícios do colesterol, esse estudo legendário, né, é um estudo tremendo que durou décadas, programa de pesquisa longitudinal de 70 anos, foi focado nas doenças cardíacas, mas também eles descobriram que o tamanho do pulmão realmente se correlacionava com a longevidade, né? Não só os níveis de colesterol saudáveis, HDL, LDL, se correlacionaram com a longevidade, como o pulmão, tamanho do pulmão, foi muito importante. Então eles reuniram 2 décadas de dados de mais de 5.500 indivíduos, analisaram os números, descobriram que o maior indicador de expectativa de vida não é a genética, né? Dieta, inclusive não foi a dieta, né? Foi a capacidade pulmonar, embora a dieta seja extremamente importante. Os dois são extremamente importantes, não dá para dizer qual é melhor e qual é pior. Você vai entender por quê. Quanto menos vezes você respira, melhor. Quanto menor a sua capacidade pulmonar, quanto menor o seu pulmão, mais rapidamente os indivíduos adoeceram e morreram nesse estudo. Então, a causa da deteriorização não importa, né? O que significa é que você tem menos saúde quando você tem um pulmão menor, beleza? Pulmão maior igual a mais longevidade. E nossa capacidade de se respirar profundamente, de acordo com os pesquisadores, foi literalmente uma medida de capacidade de vida, entendeu? Então, respirar é vida. Em 2000, pesquisadores da Universidade de Buffalo, de Nova York, realizaram um estudo semelhante comparando a capacidade pulmonar em um grupo de mais de 1.000 pessoas ao longo do quê? De 3 décadas. 1.000 pessoas ou mais ao longo de 3 décadas. Os resultados foram os mesmos. Então, essas pesquisas aí estão sendo corroboradas, os dados estão sendo replicados, mas o que nenhum desses estudos realmente abordou, no entanto, foi como as pessoas com pulmões deteriorados poderiam curá-los e fortalecê-los, que esse é o ponto-chave que eu quero passar para vocês, como essas pessoas com pulmões deteriorados podem fortalecê-lo. É que, infelizmente, não foi enfatizado nos estudos. No caso, houve cirurgias para remover os tecidos, né, como eu falei, hipertrofia dos cornetos, houve medicamentos para conter infecções, mas nenhum conselho sobre como manter os níveis de oxigênio mais expandidos, o pulmão mais expandido, grande e saudável ao longo da vida. Então, esses dados vão totalmente contra a ortodoxia de até os anos 80, né? Porque antigamente a crença comum era de que na medicina, a crença na medicina ocidental, né? Não oriental, ocidental, era de que os pulmões, como todos os outros órgãos, eram imutáveis. Ou seja, você vai ter o pulmão que você teve quando você nasceu e você vai ficar preso com essa capacidade pulmonar vários da vida. Como esses órgãos se degradam com a idade, a única coisa que a gente pode fazer é se conformar. Então, essa é a ortodoxia da década de 80, mas esses estudos colocaram em xeque toda essa sabedoria convencional que era falsa, certo? E há muito tempo os tibetanos sabem, mas é claro, não é nada disso. A realidade é muito diferente. O pulmão é moldável, mas o que acontece então quando não fazemos nada para cuidar do seu pulmão? Daí que tá. Se não fizermos atividade física, se não mudarmos nada, se você ficar na inércia, sem fazer exercício respiratório, sem fazer yoga, daí a função pulmonar vai realmente deteriorar com o tempo, né? O envelhecimento da pessoa ordinária é geralmente a partir dos 30 anos de idade, vai perdendo um pouco da capacidade cognitiva, a mobilidade dos músculos, né? O músculo vai atrofiando, vai acontecendo a chamada perda gradual muscular com a idade. Então, também perdemos a capacidade respiratória com o tempo se não fizermos nada, né? Se não fizermos nada. Inclusive, as repercussões são imensas, porque os ossos do tórax se tornam mais finos, então os ossos ficam mais finos, mudam a forma. Com isso, as costelas enfraquecem para dentro.
Então, as fibras musculares ao redor dos pulmões também enfraquecem e impedem a entrada do ar, né? Não só os ossos enfraquecem, como as fibras musculares ao redor dos pulmões enfraquecem. Então, tudo isso reduz a capacidade pulmonar e assim vai, né? Os problemas são diversos. Os pulmões, naturalmente, num estilo de vida sedentário, perdem cerca de 12% da capacidade entre os 30 e os 50 anos de idade. E eles continuam a declinar mais acentuadamente à medida que envelhecemos, né, na terceira idade. E as mulheres, inclusive, saem pior do que os homens. Então, se chegarmos aos 80, geralmente 30% menos ar é absorvido pelo pulmão do que aos 20 anos de idade. Então, seríamos forçados a respirar com mais força, com mais rapidez, né? A respiração mais ofegante, mais respiração por minuto, que é pior para a saúde, e esse hábito respiratório levaria a problemas crônicos como pressão alta, distúrbio imunológico, ansiedade, que é isso tudo que acontece com o indivíduo ordinário que não faz nada para a saúde, beleza? Então, tudo isso é inevitável de acordo com... era inevitável, de acordo com a sabedoria convencional dos anos 80, mas é claro que os tibetanos sempre souberam o oposto, né, a verdade, e a ciência agora está revelando tudo isso, beleza? Então, há muito tempo, a ciência vem mostrando que o declínio não é unidirecional, não é inevitável. Você pode treinar seu pulmão, e os órgãos internos são bem maleáveis, podem ser alterados a qualquer momento, talvez treinamento respiratório, respiração pelo nariz, e uma respiração mais profunda. Então, você tem que ter uma respiração mais profunda e menos ofegante. Em média, pelo menos 5,5 segundos para entrar e 5,5 para sair. Beleza? Agora, os melhoradores livres sabem disso melhor que ninguém, né? Tem várias pessoas aí que aumentaram a capacidade pulmonar em 30% ou mesmo 40% com o treinamento. E um deles foi o Albert Nietzsche, um recordista mundial múltiplo. Né? Supostamente ele tem uma capacidade pulmonar de 14 litros, que é mais que o dobro da média do homem comum. Então o cara realmente tem uma capacidade pulmonar que é o dobro do comum, simplesmente com treino de apneia. Mas nem o Herbert, nem outros mergulhadores começaram assim, com uma capacidade tão boa. Não é genética, eles começaram com uma pessoa comum. Eles foram aumentando os pulmões pela força de vontade. Eles ensinaram a si mesmos a respirar de maneira que mudaram drasticamente seu órgão interno e sua saúde definitivamente para o resto da vida. Beleza? Então eu mesmo, inclusive, eu fui cético. Mas felizmente algo chamado efeito Bohr, que ocorre quando altos níveis de dióxido de carbono, CO2, fazem com que a hemoglobina dos glóbulos vermelhos entreguem rapidamente oxigênio em tecidos como cérebro, músculo, resultando assim em grandes picos de energia e desempenho físico. Então, quando você ativa o efeito Bohr, o que acontece é que os altos níveis de CO2 fazem com que a hemoglobina transporte mais oxigênio. Simples. Então, vou aumentar a hemoglobina, melhorar toda a sua célula vermelha. Então, é muito eficaz para entregar oxigênio no seu corpo. Daí eu li uns livros diversos aí sobre trabalho respiratório, li um livro de respiração chamado Respiração Normal, a chave para a saúde vital. Né? O livro de Breath, que é o Breathe, aliás, que é o James Nestor, um autor incrível. Então, esses dois livros fenomenais. O Breathe realmente é muito bom. São didáticos e reinventaram praticamente toda a minha abordagem do trabalho respiratório. O que me instruiu, o que me instigou ao treinamento respiratório. Então, qual foi a minha experiência? Como eu falei para vocês, eu fiz yoga por bastante tempo, mas realmente nunca tinha incorporado essas práticas respiratórias de maneira íntegra na minha vida. Além do horário da própria aula, eu não saía daquilo. Então, eu fazia as aulas de yoga 3, 4, 5 vezes na semana, melhorava minha respiração. Claro que esse efeito perdurava por mais tempo, não só na aula, mas eu não tinha intenção de focar na minha respiração pelo resto do dia. Também tampouco sabia do impacto científico que a ciência mostra no corpo, né? Então, eu sabia que fazia bem, mas também não ia além. Eu não praticava as práticas mais avançadas, práticas respiratórias mais avançadas, como eu vou passar para vocês agora, beleza? Então, nessa época ainda, eu também não respirava 100% pelo nariz, como atualmente. Como eu disse para vocês, nos últimos 4 anos,
eu passei a respirar muito melhor, porque eu fiz a cirurgia de desvio de septo e de hipertrofia dos cornetos. Então, fez toda a diferença do mundo, e a respiração com hoje está muito melhor, não se compara. E estou praticando exercícios respiratórios mais avançados, e mesmo naquela época eu já ficava, digamos, uns 4 minutos sem ar. Digamos não, eu já medi várias vezes, meu recorde pessoal até então era 4 minutos sem ar. Mas agora meu treinamento melhorou, então minha capacidade pulmonar, meu fôlego está muito melhor. Então eu aprendi diversas coisas, né? Eu acho que a raiz da questão é a respiração nasal, lenta e utilizada 100% do tempo. Isso é a grande chave oculta da longevidade, além de dieta, tudo que eu falo, mas não adianta, se você focar na dieta, suplementação, exercícios, inclusive. O exercício faz que você aumente o VO2, faz que o batimento cardíaco reduza, você consiga entregar mais oxigênio para o seu corpo. Então, o próprio exercício aumenta a capacidade pulmonar. Mas, como eu falei, o exercício tem um limite, né? Se você faz exercício e ainda tem altos níveis de estresse ao longo do dia, não vai ser a mesma coisa. Entendeu? Você tem que controlar seu estresse. O exercício ajuda muito a controlar o estresse. Mas as práticas respiratórias realmente é a chave. A respiração é a chave, as práticas são a chave para você regular seu cortisol, seu estresse e assim ter um estado de saúde superior. Nessa minha jornada aí eu li diversos livros fantásticos, também tem o Rei Pat, né? Então tem o poder da respiração para mudar o corpo humano, as emoções, os produtos químicos, neurotransmissores, hormônios. Isso tudo era um conceito novo para mim, porque as pessoas pensam, respirar tudo igual, né? Tu não tá respirando. A gente sabe que atleta tem um VO2+, consegue ter uma frequência cardíaca mais baixa, mas nosso entendimento não passava muito disso. Mas realmente, porém, a ciência está aí para demonstrar que vai muito além. Então, eu pesquisei sobre as formas que a respiração pela boca pode afetar dramaticamente a saúde. Então, pior, inclusive a respiração pela boca durante exercícios. Tem que respirar pelo nariz, inclusive quando você está correndo, fazendo exercício. Como eu falei, respiração 100% do tempo pelo nariz. Daí o James Nestor, do livro Breathe, que eu falei, participou de um estudo. Olha que incrível o estudo. Se isso não te surpreender, nada te surpreende, viu? Porque ele fez um estudo com diversos participantes, ensaio clínico randomizado, onde os participantes foram forçados por 20 dias a respirar pela boca. Então, o que eles fizeram? Estamparam o nariz dele com uma fita e deixou respirar pela boca o dia inteiro. Ficaram fanhosos, assim, o dia inteiro, pela boca, e a noite toda também. O que aconteceu ao longo de 20 dias com a respiração pela boca? Adivinha, pessoal? Hipertensão. Todos os participantes desenvolveram hipertensão. Para mais, para menos, todos elevaram a pressão sanguínea e todos chegaram ao nível de hipertensão. Tudo isso voltou, por sinal, em 48 horas. Então, depois de terminar o estudo, 48 horas foi o tempo que levou para a pressão ser baixada com a respiração nasal. Então, nariz, como eu falei, fica cheio de bactéria, fica cheio de muco quando a gente respira pela boca, porque o ar não entra. Quando o oxigênio entra, ele limpa o ar, limpa o nariz das bactérias. O acúmulo dessas bactérias é extremamente prejudicial para a saúde e, como eu falei, o sistema nervoso autônomo, parasimpático, simpático, nervo vago, que é o quê? Que é o equilíbrio do nosso estresse, né? Então, temos o sistema nervoso autônomo simpático, que acelera, que é o acelerador, e o sistema nervoso parasimpático, que é o freio neural. Então, um acelerador, outro é o freio. Então, o que acontece? Quando a gente respira pela boca, a gente desequilibra. Então, o sistema nervoso não consegue fazer o papel de controlar nossas emoções. Então, o estresse é muito elevado, o cortisol sobe, pressão altera, e tudo isso afeta a variabilidade cardíaca, tudo isso afeta a frequência cardíaca. Então, frequência cardíaca é uma coisa. Então, você aumenta os batimentos cardíacos por minuto, que isso faz com que o oxigênio seja entregado com menos eficácia. Então, diminui a oxigenação do corpo. Diminui a oxigenação do corpo. Diminui a variabilidade cardíaca. A variabilidade cardíaca é o espaçamento entre as batidas cardíacas, que não podem ser iguais. Elas não podem ser uniformes, elas têm que ser variáveis. Por isso chama variabilidade cardíaca. Então, a variabilidade cardíaca baixa aumenta o estresse, aumenta a pressão sanguínea, aumenta o cortisol. Tudo isso causado
pela respiração pela boca. Então, esse estudo é extremamente esclarecedor. Daí, depois eu entendi mais sobre outras técnicas respiratórias, aprendi sobre box breathing, que é traduzir em português, respiração caixa, que você inspira por 4 segundos, aliás, e expira por 8 segundos. Então, você faz isso, pode ser o dia inteiro, pode ser boa parte do dia, que realmente vai acalmar seu sistema nervoso. Agora, tudo isso você faz intuitivamente depois que você pegou as manhas, depois que você botou em prática, e como eu falei, depois de 60 dias tudo fica automático, né? Então são várias coisas interessantíssimas. E outra coisa também muito interessantíssima foi quando foi introduzido o livro do Ted Hart com as suas tabelas de apneia estática. Então as tabelas de apneia são os treinos respiratórios mais tops que eu falei no começo, que os mergulhadores usam para reter a respiração e aumentar a tolerância do dióxido de carbono. Então você aumenta o dióxido de carbono e a tolerância, que é extremamente importante para a saúde. Então as tabelas táticas de apneia são consequência dessa retenção temporalizada de respiração feita para acostumar o corpo a condições extremas de falta de oxigênio ou excesso de dióxido de carbono. Então você faz essa respiração apneia, em que você prende o ar. Daí você aumenta a tolerância do seu corpo a dióxido de carbono e aumenta a sua tolerância ao corpo à falta de oxigênio, que é extremamente importante para a saúde, ambos. Então tem ambos os treinamentos, para o CO2 e para o dióxido de carbono. Isso pode ser bastante útil para o treinamento do músculo respiratório e respiratório, né? Fortalece o pulmão com o tempo, como eu falei, isso aí que vai aumentar a capacidade respiratória em 30%, 40%, se você fizer todo dia, ou pelo menos algumas vezes na semana, vai fazer uma tremenda diferença na sua longevidade. Então, você pode fazer em 15 a 25 minutos, todos os dias, ou algumas vezes na semana. Eu faço de 2 a 3 vezes na semana. Também vale notar que eu sou surfista, então eu sou atleta que faço naturalmente bastante retenção de ar enquanto eu estou surfando, a apneia é constante do surfista, então 3, 4, 5 horas no mar, naturalmente eu estou fortalecendo o meu pulmão, e prática de exercício diária somado a esse treino respiratório que eu vou passar para vocês agora, que eu faço 3 vezes na semana. Então, os exercícios podem ser executados terra firme, né? Pode ser enquanto você está dirigindo o carro, por exemplo, pode ser quando você está caminhando. Eu faço, inclusive, nos intervalos de trabalho e nas atividades diárias. Então, enquanto eu termino de fazer uma coisa, eu falo, esse é um momento bom, né? Eu já fiz várias coisas no dia, depois de ter... ou tem gente que gosta de fazer quando acorda, né? Eu gosto de fazer no carro, quando eu estou no trânsito, aproveitar esse tempo aí para fortalecer o pulmão. Eu gosto de fazer nos intervalos entre as atividades. Se eu já estou começando a ficar um pouco cansado, com a cabeça cheia, eu vou lá e faço. Então, esses são os momentos da semana que eu faço. Eu aproveito quando eu preciso dar uma relaxada. E a diferença é da noite para o dia. A diferença é tremenda na sua qualidade de vida, no bem-estar, como você se sente muito melhor. Então, é também realmente muito mais superior do que sair tomando álcool, né? Tem gente que chega em casa cansada, vai na manguaça, né? Já vai, apela pro álcool toda hora. Qualquer estressezinho, né, vai pro álcool. Então a pessoa fica viciada em álcool. E isso é claro que tem vários problemas de saúde. Gera vários problemas de saúde. Então tomar álcool não é a solução. Quando você estiver cansado, chega em casa e faz um treino respiratório. De 20 minutinhos, acabou. Não precisa tomar álcool. Entendeu? O álcool você pode deixar de vez em quando. Eu tomo, assim, diria que 2 copos de vinho por semana no máximo. Se tomar 2 copos de vinho é muito. Geralmente é 1 copo de vinho na semana toda. Porque geralmente eu deixo um pouco de álcool para ocasiões especiais, né? Mas realmente o álcool no dia a dia pode ser muito prejudicial, inclusive para o cérebro, né? Barreira hematoencefálica, é tóxico para a barreira hematoencefálica do cérebro, né? Para a passagem dos nutrientes para o cérebro começa a ser afetado, essa barreira aí que conduz a essa passagem. Então é muito ruim para o fígado, né? Causa excesso de glicérides, esteatose hepática. Então álcool, realmente tem que ter muito cuidado com o álcool. E a tabela, por outro lado, de tolerância a CO2, dióxido carbônico, é incrível. Então, esses 2 tipos de exercícios eu vou passar para você, um para tolerância de CO2, um para tolerância de CO2, outro para treino de oxigenação. O CO2 foi criado para acostumar o corpo a altos níveis de dióxido de carbono, que é extremamente para a oxigenação do corpo, para equilibrar o pH também sanguíneo. Então, você aumenta o CO2 com esse exercício, que consiste em reduzir a duração do tempo de descanso entre os períodos de retenção de respiração.
Então, de novo, reduz a duração de tempo de descanso entre os períodos de retenção da sua respiração. Então, eu vou explicar para vocês. A tabela dura 25 minutos, né? Como eu falei, se não der tempo de fazer tudo, não faça tudo. Se fizer metade, já vai ajudar bastante, mas o ideal é fazer tudo mesmo. Então, consiste em 8 ciclos, que é baseado no tempo de retenção da sua respiração, começando com 1 minuto e meio. Então, você prende a respiração por 1 minuto e meio. Eu entendo que muita gente não vai conseguir prender a respiração por 1 minuto e meio, por isso você tem que treinar. Depois você treina, você chega nesse ponto, que é fácil, para mim natural, prender a respiração por 1 minuto e meio. Eu faço um aquecimento de 30 segundos, 40 segundos, daí em seguida eu já descanso um pouco, em seguida eu já consigo prender a respiração por 1 minuto e meio. Então, prendo a respiração por 1 minuto e meio, descanso por 2 minutos e 15. Depois, prendo por 1 minuto e meio, descanso por 2 minutos. Então, você vai abaixando 2 minutos e 15 de descanso para 2, para 1 e 45, depois para 30, vai abaixando 15 segundos de descanso entre cada prensada de respiração de 1 minuto e meio. Então, toda vez que você prende a respiração é 1 minuto e meio e toda vez que você descansa, você abaixando 15 segundos, começando com 2 minutos e 15. Aí vai abaixando até chegar no 1 minuto. Daí na última repetição você já prendeu a respiração por 1 minuto e meio e descansou por 1 minuto. Entendeu? Então vai baixando de 2 e 15 até chegar no 1 minuto. Um total de 7 vezes, que vai durar aí uns 25 minutos. Então, como eu falei, nem sempre você vai conseguir fazer o treino inteiro, mas se puder fazer o treino inteiro, excelente. Esse treinamento realmente faz total diferença na qualidade de vida, extremamente para o CO2. Agora tem a tabela de tolerância de O2 também. Primeiro foi tolerância de CO2, dióxido de carbono, agora é tolerância de oxigênio. Foi projetada para acostumar o corpo a níveis extremamente baixos de ar, né, de oxigênio. Então você começa aí prendendo a respiração por 1 minuto. Bem fácil. Essas coisas você pode anotar, porque senão você vai esquecer, entendeu? Então anote para você praticar. Você descansa por 2 minutos e depois você prende a respiração por 1 minuto e 15. Descansa por 2 minutos, prende a respiração por 1 minuto e meio. Descansa por 2 minutos, prende a respiração por 1 minuto e 45. Então, obviamente, essa matemática toda aí pode confundir vocês e distrair enquanto você está tentando fazer a prática, por isso que é bom você anotar. Aliás, tem 2 formas de você fazer esse exercício. Ou você baixa um aplicativo chamado Apnea Diver para orientar você, que eu não acho muito prático esse aplicativo, ele possui algumas falhas. Então, por enquanto eu uso simplesmente como é que se fala? Um cronômetro do celular. Esse cronômetro eu uso para cada repetição. Então, assim eu consigo fazer do começo ao fim sem me perder na contagem. Então, realmente, essa tabela de apneia é fenomenal, né? Para mim, somado à prática de surf e as outras atividades, tem servido bastante. Uma diferença muito, muito boa mesmo. Então, como eu disse para vocês, você pode fazer essa prática enquanto você está dirigindo, enquanto você está em casa, no intervalo das atividades, ou você pode fazer algo parecido quando você está na rua. Algo parecido quando você está caminhando na rua, caminhando no parque, fazendo caminhadas em geral. Você pode marcar um ponto, por exemplo, um poste de telefone, e entre um ponto e o outro, né, você aproximadamente aí a cada 80, 100 metros, você prende a respiração. Então você anda por 100 metros com a respiração presa. Então fica fácil. Você marca pontos, né? Eles não precisam ser perfeitos, porque você não vai conseguir intuitivamente medir perfeitamente, mas aí você prende a respiração entre um ponto e o outro, e assim você faz toda a prática de apneia ao longo de 20, 30 minutos de caminhada. Então essa é outra coisa que eu faço. Quando eu saio para caminhar, que é bem variável, né? Às vezes na semana que eu caminho, mas sempre quando eu caminho eu faço exercício enquanto eu estou caminhando, beleza? Daí, quando você ficar sem fôlego, você respira. E outra coisa que você pode fazer é respirar pelo nariz quando você ficar sem fôlego também, porque realmente você vai ficar louco para respirar, né? Então, você vai estar desesperado para respirar, mas você força a respirar pelo nariz, que é um pouco mais lento do que a boca. Isso aí também vai dar uma forcinha. Mas aí, se você fizer isso 20 minutinhos, tá ótimo. Entendeu? Então,
Bom, são várias formas aí, mas independente de todos os exercícios, se você quiser focar na sua respiração, vai fazer uma tremenda diferença, né? Respirar pelo nariz, faça os exames se você tiver gripado, se você tiver rinite alérgica, ou se você tiver um nariz tampado o tempo todo, veja se a cirurgia realmente é o seu caso. Ou você pode tampar o nariz enquanto você está dormindo, porque realmente as pessoas roncam muito mais, tem uma qualidade de sono muito pior, que aumenta a pressão sanguínea, aumenta o cortisol. Então, abaixa toda a qualidade de vida quando você não respira direito, tanto durante o dia como durante a noite. E você usar essa fita durante a noite pode ser a solução para você. Pode ser uma solução mais prática e mais fácil. Porque também não adianta você fazer esses exercícios e naturalmente vai ter repercussões no seu dia a dia. Mas não adianta só você fazer os exercícios sem colocar em prática a respiração pelo nariz à noite. Então você pega no sono, respirando pelo nariz, não pega no sono respirando pela boca. E você pode inclusive baixar uns aplicativos para ver quanto que você está roncando. Entendeu? Então você tem um aplicativo chamado, grátis por sinal, Sleep Cycle. Sleep Cycle, ciclo do sono em inglês, Sleep Cycle. Você baixa o aplicativo, coloca o celular perto da sua escrivaninha quando você está dormindo, no modo avião, e ele vai medir seus movimentos, através do movimento barulho, vai medir a qualidade do seu sono. E o ponto importante, além de medir a qualidade do seu sono, é o quanto que você está roncando, né? Então, quanto que está sendo impedido o seu sono, quanto está sendo prejudicado pelo ronco, né? E o ronco é a respiração pela boca que causa o ronco. Então você tem que achar alguma forma de bloquear a sua boca enquanto você está dormindo, beleza? Seja pela fita ou pela cirurgia. No meu caso foi a cirurgia. Eu ronco menos de 1 minuto por noite. Então você vê normal, antes para mim era roncar, já era pouco, né? Já era pouco, era 5 minutos por noite, 6 minutos por noite, agora está menos de 1 minuto. Então fez uma diferença tremenda, embora já fosse bom. Agora você vê, a qualidade da respiração da população é horrível. Você vê que 50% das pessoas têm desvio de septo e 2/3 podem ter hipertrofia dos cornetes. Então realmente é uma coisa que pode ser subestimada e passar batido para muita gente. Não. Só vai viver respirando mal, realmente não vale a pena. Daí, como consequência, a sua respiração aí vai diminuir, a capacidade respiratória em 30% ao longo das décadas aí. Então você tem que quebra esse ciclo. Então não se esqueça de respirar para o nariz 5 a 6 vezes por minuto, faz exercício frequentemente todo dia, prática respiratória, como eu falei, considere essa tabela de apneia ou qualquer outra prática para o seu pulmão. Pode ser um exercício de pranayama quando você está fazendo yoga, então se matricule numa aula de yoga, mas esse exercício que eu passei para você é bem fácil, prático e funciona. Beleza, pessoal? Então é isso aí.